Oi, gente, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez com esse podcast maravilhoso e nós estamos com duas convidadas muito especiais aqui nessa noite. Estamos aqui com a Andresa. Boa noite, Andresa. Boa noite, uma alegria estar aqui com vocês essa noite. Maravilha, estamos aqui também com ela, maravilhosa, a gente já ama a vida dela, é a pastora, ela é palestrante, psicanalista e mentora de mulheres. Ela que traz uma bagagem muito grande, muitos ensinamentos para a nossa vida. Roberta Sara, muito boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui também. Maravilhoso. Gente, os livros dela nos traz uma alegria, nos traz uma transformação de vida maravilhosa. Todas nós que já lemos o livro dela é de grande transformação. E eu já gostaria de começar aqui conversando com ela sobre os livros dela. Ela tem 5 livros maravilhosos e eu gostaria que ela falasse um pouquinho pra gente de cada um. Porque pra mim, eu não sei se as suas escritoras é assim, mas pra mim, quando eu leio um título do seu livro, já me dá uma vontade maluca de ler o seu livro. E eu gostaria de te perguntar, o que a fez escrever cada livro? Qual é a história de cada livro? Olha, é bem interessante porque é engraçado como Deus tem os propósitos, né? E eles vão se desenhando e quando a gente menos espera a coisa começa a acontecer. Eu lembro que na minha adolescência eu falava assim, na minha cabeça eu falava ao vento, né? Eu vou escrever um livro porque eu já vivi tanta coisa que a minha vida daria um livro. E eu falava isso sem pretensiosamente realmente acreditar que eu fosse um dia escrever um livro. E vivi minha vida, fui passando por todos os processos que inclusive eu escrevo nos livros, né? E aos 31 anos começou um processo de voltar para a minha história de vida, olhar para a minha história de vida e trabalhar tudo isso juntamente com Deus para que houvesse uma cura emocional mesmo. E quando eu vivi uma das primeiras experiências com Deus, eu voltei de um evento, inclusive, né, de um congresso de mulheres, e eu tinha sido muito impactada com revelações da parte de Deus na questão da paternidade. Embora eu mesmo sendo cristã desde os meus 5 anos de idade, eu ainda não tinha tido esse encontro real, eu acho que esse amor com a paternidade, que foi o início ali desse longo processo que durou aí em torno de quase 10 anos. E quando eu voltei desse evento, muito impactada com tudo que eu tinha vivido, escutado da parte de Deus, eu sempre tive diários, eu sempre gostei de escrever, eu acho que os diários me ajudaram muito na minha adolescência, para colocar a dor para fora mesmo, de alguma forma eles eram os meus melhores amigos, vamos dizer assim. E ali eu fui colocar a experiência que eu vivi no congresso para eu não esquecer. Tipo assim, olha, eu não posso esquecer, eu não quero esquecer tudo isso que Deus me falou, tudo isso que eu vivi. E à medida que eu comecei a escrever, como se fosse um diário para mim, passado em torno assim mais ou menos de um dia, eu senti o Espírito Santo falando ao meu coração, olha, eu estou te dando um livro, para que através da sua história muitas outras mulheres sejam curadas e alcançadas como você também foi. E aí foi muito impactante, assim, sabe? Porque começou a linkar, né? Aí Deus vai trazendo as revelações, assim, as lembranças, né? A memória de que na minha adolescência eu falava de escrever um livro e tal. Eu falei, meu Deus, puxa, né? E como que vai ser tudo isso? E a coisa foi acontecendo. Então, o primeiro livro, que é o Saradas para Sarar, Esse é maravilhoso. Ele nasceu em 2013. Então, eu digo que esse livro é como que um processo de vomitar toda a história. Então, não foi difícil escrevê-lo. Eu acredito que eu devo ter escrito ele em torno de 40 dias, porque foi literalmente colocar a minha história para fora. Foi trazer desde o meu nascimento, a minha autobiografia, uma linguagem muito simples, uma escrita, inclusive, muito simples também, mas engraçado que o simples, ele nos impacta também, né? Verdade. Porque tudo começou a partir dele, né? As pessoas começaram até mesmo a buscar ajuda comigo, eu pude começar a atuar como conselheira, como mentora, a partir deste livro, de as pessoas lerem e falarem, puxa, eu quero alcançar o que você alcançou. Eu costumo dizer que é como se Deus me desse a missão de jogar a corda para as pessoas para que elas pudessem vir até onde eu também estava. E aí é o que eu faço desde então, né? Desde o ano de 2013. Então o Saradas nasceu dessa maneira, né? Aí eu achei que ia ficar por ali, né? Ok, já escrevi um livro, a minha história, que é o que eu pensava, é o que eu queria, né? E aí depois desse início desse processo de cura, começou um processo de desconstrução na minha alma, né, nos meus comportamentos, porque daí eu digo que a cura emocional é aquilo que Deus vai aonde nós não podemos ir. Mas depois Deus vai começar a apontar para nós comportamentos e ações que nós precisamos ter. Aí entra a autorresponsabilidade, né? Daquilo que me aconteceu, que eu não tive como impedir,
o que hoje eu me comporto, ou de que maneira que eu ajo, que é resultado disso. O que eu hoje posso interferir e realmente trazer essa mudança. Então, Deus vai começando a trazer essa clareza, esse entendimento. E aí começaram os processos que eu digo mais dolorosos mesmo, Sim. né? De renunciar, de morrer para mim mesma, de olhar novamente para minha posição como esposa, de ver que eu tinha muitos comportamentos ruins com o meu marido, porque sem perceber eu atrelava a figura masculina dos abusos que eu havia sofrido para ele. Então Deus foi como que tratando tudo isso, trabalhando tudo isso, e eu ia escrevendo também essas experiências, sabe? Tipo, como se fosse um diário, porque eu tive muito sempre isso, de tipo, eu não quero esquecer o que Deus está fazendo, eu não quero esquecer o que Deus está falando. E aí, depois surgiu Construindo o Meu Eu. Que é maravilhoso também, gente. Depois de 2 anos dessa escrita, e uma escrita também muito simples, vamos dizer assim, de diário mesmo, de partes do meu diário, eu entendi Deus falando ao meu coração. Não, agora é para valer, né? Agora tudo que você viver, eu quero que você registre em livros. E nessa época foi quando eu comecei a fazer a faculdade de psicologia. Não me formei como psicóloga, mas como psicanalista clínica. E a psicologia me ajudou muito a entender essa questão comportamental, porque eu vinha de uma visão um pouco mais religiosa, no sentido de, ok, eu orei, Deus faz, e é tudo como se fosse só responsabilidade de Deus. E a psicologia me deu essa amplitude de entender que o que nós somos, consequência do que, existe uma história por trás, como é construído um comportamento, como que se muda um comportamento. E aí eu fui atrelando com as minhas próprias experiências, juntamente com esse conhecimento, e aí surgiu Desconstruindo o Meu Eu, e aí daí não parou, né? E aí foi indo, à medida que eu vivia as experiências, eu vivia os processos, eu tenho dentro de mim, assim, uma missão mesmo de deixar um caminho. Parece que Deus me trouxe como que essa missão mesmo. Por onde eu passar, eu vou ensinar como passar, embora cada um passe a sua maneira, com as suas experiências, mas o caminho é o mesmo, né? Sim. É como se, para eu chegar em tal lugar, eu preciso ir por tal caminho, mas eu posso com a roupa que eu quiser. Exatamente. Eu posso com o carro que eu quiser, eu posso ir com o transporte que eu quiser, mas eu tenho que passar por aquele caminho. Exatamente. Então, aí eu faço questão de compartilhar tudo, e assim, tudo mesmo. As pessoas até falam, né, o quanto eu sou corajosa em expor vulnerabilidades, expor coisas muito íntimas e pessoais, porque eu acho que é muito mais, pra mim, funciona muito mais eu aprendendo. Mas como que você fez? Me fala aí, me conta, sabe? Na prática, tipo assim, não, é passo a passo que eu quero. Então, eu acho que eu tinha dificuldade em algumas leituras muito teóricas, e eu fui pedindo a Deus que me desse essa graça para eu ensinar desta maneira. E aí o livro eu acho que eu consigo expressar o que muitas vezes na câmera talvez eu não consiga abranger em todos os aspectos. Na verdade, esse livro Desconstruindo o Meu Eu, ele confronta a gente em todas as áreas. Sim. Independente de se você é nova convertida, se você tem anos de conversão. Quando eu li esse livro, a gente vive no automático, né? E ele faz a gente refletir sobre essas atitudes no automático, para a gente parar. E esse começo que você faz da construção do vaso e você vai trazendo para o diário, para a vida diária nossa, é muito bacana como você conseguiu trazer da Bíblia, né? Sim. Do oleiro à nossa vida diária. Eu fui lendo, eu falei, nossa, né? Quanta coisa que a gente precisa mudar. E assim, é um convite diário do Senhor. Quando a gente acha, já estou pronta. Não está pronta, tenho que desconstruir uma outra área. Daí esse livro, a gente estava até brincando, né, que é um livro que eu não empresto. Por quê? É um livro que a gente tem que ler sempre, né? Porque a gente está em processo de construção e de desconstrução a vida inteira. Nunca a gente pode achar que a gente já está, nossa, agora eu estou construída. Porque numa outra área a gente tem que fazer uma desconstrução. E como a nossa mente, que você já fala várias vezes, né? Ela muitas vezes faz a gente não perceber o quanto de errado a gente está agindo quando a gente não para perceber que nós estamos com atitudes erradas pelo automático. Né? Amei esse livro seu, eu recomendo demais, assim, eu vou voltar a ler várias vezes, porque quando a gente quer se tornar um ser humano melhor, uma cristã melhor, a gente tem que estar constantemente aberta a esse aprendizado do Senhor. E dói, né? Quando a gente está lendo esse livro, o processo de desconstrução e reconstrução é um processo doloroso. Eu queria que você falasse um pouquinho para essas mulheres que tiveram um passado, ou passam por lutos e sofrimentos, assim, que tem em todas as áreas, para como elas chegam nesse passo da desconstrução, essa percepção que está agindo no automático. Eu acho que o primeiro ponto é realmente a gente começar a pedir a Deus que nos dê essa clareza e esse entendimento, né? Eu acho que a vida atual, né, e as redes sociais, a internet, tudo isso que é muito bom por um lado, por outro lado isso nos rouba muito a atenção, isso nos rouba muito a nossa
a nossa energia, são muitos estímulos. Eu acho que hoje a gente tem contato, eu falo muito no livro sobre estímulos, e a importância desses estímulos na sua vida e no seu comportamento. Porque é aquela história, a gente pensa assim, é só assistir uma novelinha aqui, é só assistir um Big Brother ali, é só assistir um filme com umas cenas assim, tal. E você pensa que não, se você não tem uma estrutura emocional e uma estrutura espiritual muito firme em Deus, isso vai te sugestionando. De repente, sei lá, tu tá com seu marido, tá com uma crise, tá com uma relação que não tá muito legal, você assiste uma novela, você vê um cara isso, lindo, maravilhoso, e o cara faz tudo pela mulher e tal, você passa a perceber e achar que o seu marido já não é mais tão interessante. Então, pensa que não, mas são sugestões que o nosso cérebro está recebendo todo o tempo, né? E se a gente não cuidar com o que a gente vê, com o que a gente ouve, isso vai de alguma forma influenciar o nosso comportamento, né? Então eu acho que a primeira coisa é entender onde eu estou errando, porque muitas vezes, até mesmo dentro da religião, a gente acredita que está fazendo tudo certo, porque alguém nos ensinou dessa maneira, tá? Mas será que essa pessoa que nos ensinou, ela não ensinou através da experiência dela, através da ótica dela? Então por isso que a gente precisa ir para a Bíblia, para a Palavra de Deus e para falar, Senhor, desconstrói em mim. Eu me lembro uma época, inclusive na época do Desconstruindo o Meu eu sempre fui de determinadas denominações que eram mais rígidas, assim, nesse contexto da religiosidade, tipo assim, tem que orar ajoelhado, tem que, sabe? Obviamente que o estar ajoelhado diante do Senhor é mais uma inclinação do nosso corpo, da nossa alma, para todo o nosso corpo está dizendo, Senhor, eu me rendo a Ti. Né? Só o Senhor é digno de receber toda adoração, então a gente está ali numa posição para nos render, mas a partir do momento que essa posição se torna, porque alguém disse, e eu acho que eu só posso acessar a Deus através dessa posição, já se torna uma regra religiosa, né? Então eu lembro que quando eu comecei esse meu processo de buscar mais a Deus, eu ia orar ajoelhada, só que eu dormia. Por quê? Porque eu estava numa guerra espiritual, né? Então existia também uma guerra entre sair dessas prisões espirituais e emocionais e ir para esse caminho de liberdade que Jesus tinha. E existe essa guerra e vai existir em todos nós. E aí eu comecei a me sentir culpada, porque que não conseguia. E Deus foi falando no meu coração, ore andando, ore de olho aberto, mas ore, esteja comigo, leia a Bíblia andando, mas esteja comigo. O importante é esse querer, é esse esforço, né? Então eu fui me dedicando e me empenhando a querer fazer desta maneira. Então acho que o primeiro passo é esse, é pedir para que Deus mostre. E eu entendi, eu não sou capaz de ver, porque nós temos os nossos pontos cegos, né? Por isso que a relação com o outro, ela tanto nos confronta. Porque se nós estamos de coração aberto e com a mente ligada, nós vamos perceber na relação com o outro coisas sobre nós. Verdade. Porque o outro está falando sobre mim. Quando algo me incomoda no outro, não é sobre o outro, é sobre mim. Né? E quando eu entendo que se não me incomoda, mas aquilo do outro não está legal, é sobre ele também, não é sobre mim. Então leva um tempo para a gente conseguir alcançar esses níveis. E eu acredito que é primeiro nesse passo, de pedir a graça e a misericórdia do Espírito Santo, para que ele nos sinalize. E a palavra vai trazer essas verdades, né? Clareza, né? Exatamente, me lembro de várias vezes Deus me confrontar e trazer algumas questões em que eu estava em desacordo, vamos dizer assim, não literalmente quando eu estava lendo a Bíblia. Então, um exemplo, eu estava lendo a Bíblia e achava até que nem estava entendendo muita coisa, mas eu estava ali porque eu estava agora disposta a conhecer o Deus da Bíblia de verdade, a conhecer o Pai de Jesus, não o Deus apenas da religião, né? E ok, eu lia e tal. Passava, sei lá, algumas semanas eu tinha alguma questão com a minha filha e o Espírito Santo trazia à memória aquela passagem. Eu me lembro como hoje, um dia que eu vim dessa coisa de falar, leia a Bíblia, você tem que ler a Bíblia para minhas filhas. E era minha filha adolescente, 14 anos na época, você tem que ler a Bíblia, porque você não está vendo que eu leio a Bíblia toda religiosa, né? Então, a gente às vezes quer fazer o que é certo, mas faz da maneira errada. É claro que é correto ensinar os filhos a lerem a Bíblia, mas primeiro a gente precisa também ter essa prática, agora também ter essa prática não é ficar, né, se vangloriando e assim, se sobrepondo, achando que é superior ao marido ou aos filhos, porque neste momento você é a pessoa que está buscando mais. Eu sempre digo que se a gente está buscando mais é porque a gente precisa mais, a gente é o mais bicho ruim da história, né? E nesse momento que eu falei dessa maneira, você tem que ler a Bíblia e tal, tadinha, ela é uma graça, um anjo, minha filha, né? O Espírito Santo falou no meu coração, me lembrou da passagem de Deuteronômio, que é junto com eles, andando com eles, sentado com eles. Então, para você ver, na hora que eu li essa passagem, não falou assim na hora que eu li, mas o fato de estar aqui, o Espírito Santo trouxe, ou seja, então, aí foi um convite para eu fazer com ela. E foram 2 anos nós lendo a Bíblia juntas todos os dias, que eu vi cura na nossa relação. Por quê? Porque por mais que eu amasse minha filha, pelo fato talvez de eu não ter tido uma mãe que fosse afetiva, que fosse afetuosa, que fosse carinhosa, eu não conseguia expressar, era deficiente a minha expressão
em palavras no sentido de toque, de afeto, era mais do fazer. Olha, a comida tá feita, a casa tá arrumada, olha, isso aqui tá, né? Então acho que a gente vai aprendendo nessas questões aí além. Então, eu acredito que o Desconstruindo o Meu Eu é esse convite para que nós possamos olhar para nós como mulher, como filha, você que tem mãe e pai ainda vivo, como esposa, você que é casada, como mãe, como profissional, como filha e serva do Senhor, né? É um ajuste em todas as áreas da nossa vida. E sim, acho que acredito que de tempos em tempos Deus nos leva de novo para o Lari e fala, ó, aqui tem mais um cantinho, uma camadinha que eu preciso trabalhar em você. E é em várias áreas da nossa vida, Sim. né? Porque às vezes a gente ajusta uma determinada área, mas aí já tem outra que precisa ser desconstruída para que possamos construir novamente, né? Exatamente. E o seu terceiro livro? Foi o Tempo de Crescimento. O Tempo de Crescimento, ele foi um processo de ansiedade. Então esse livro ele vai falar bastante para as ansiosas. Porque Então vamos lá, um recado para as ansiosas. um recado para as ansiosas. Todos nós passamos pelos processos da vida, né? E o que acontece? Antes de Deus revelar a mim, trazer a mim esse chamado, que eu iria ajudar mulheres, que eu iria aconselhar, escrever livros, e que tudo isso que tem acontecido hoje até através da minha vida, né? Antes de 2012, que foi quando começou esse processo na minha vida, eu era uma pessoa assim comum e nunca imaginei que eu pudesse alcançar ou impactar a vida de alguém. Na verdade, eu carregava muitos traumas, muitas dores por conta do histórico de rejeição, de negligência, de desamparo, de abuso sexual, desde os meus 5 anos até quase eu casar. A história é longa, né? Tá lá no canal do YouTube também para quem quiser, ou através do Sarasa. Esse aqui também fala bastante fala disso, tudo, né? Fala tudo, né? Então eu carregava essas mágoas, essas dores, essas feridas e eu não acreditava em mim. Eu não acreditava que eu fosse capaz de fazer qualquer coisa. Então eu me enterrei dentro de um local de trabalho e ali, que pra mim eu ia ficar a vida inteira e tava bom. E eu lembro que meu marido, ele falava, você tá aqui, vou dar um beijo pra ele, sempre meu parceiro, né, um instrumento de cura na minha vida também. Ele viu o que eu via. Ele falava, não, você tem muita capacidade, você pode ir além, você vai ficar enterrada nesse lugar, não sei o que e tal. E quando eu comecei a me render a esse processo em relação a Deus, ele me trouxe as revelações sobre o futuro, sobre as promessas. E eu acredito que assim como na vida de José, quando Deus deu um sonho a José, né, assim como quando ele mostrou para Abraão os céus, as estrelas, para ele contar e assim seria a descendência, Deus e ele viveram histórias de muita dor, de muita tristeza, de muita rejeição, de muita desesperança. Você imagina uma criança que desde o ventre da mãe, a mãe intenta contra a vida. E depois, diversas vezes, aquela criança, ela todo tempo ela entende que ela não é amada, que ela não é bem-vinda, que ela não pertence a esse mundo. Então, eu acho que a mensagem principal que fica diante dessas coisas é a desesperança. Sim. Então, eu acredito que Deus vem com uma visão, com um sonho, com uma promessa para dar essa esperança. E essa esperança, através da nossa fé, vai nos colocando em movimento, né? Porque se eu não tenho um sonho, se eu não tenho uma meta, se eu não tenho um alvo, então, tipo, eu não vou fazer nada, né? E eu acredito que Deus precisava me colocar em movimento, porque eu sempre tive tendência à depressão, né? Sou uma pessoa melancólica, já tive depressão, já tentei o suicídio, mesmo estando dentro da igreja. A falta de conhecer o amor e de conhecer a paternidade, no desespero de querer acabar com aquela dor e com aquele sofrimento, eu tentei, né, o suicídio. Então eu acho que pra mim tinha que funcionar dessa maneira. Deus tinha que falar, vou botar essa menina em movimento, mas no movimento, não na exposição. Movimento é diferente de exposição. Sim. Né? Porque às vezes a gente confunde e foi isso que aconteceu. O que é movimento, o que é exposição? O movimento é você fazer o que é pro tempo, o que é pro momento, você entende. A exposição é a hora que Deus fala, agora eu vou revelar. Tá pronta. Isso, agora você tá pronta. Eu falo no Desconstruindo Meu Eu, a exposição, quando fica na vitrine o vaso, depois que ele foi pra roda, depois que ele foi amassado, depois que ele foi trabalhado, aí tem todo o processo, vai pro forno, sai do forno, esquenta, volta para não sei na onde, aí o artista vai e pinta, aí ele fica o quê? Na vitrine para ser vendido. Então, é essa hora da exposição. Mas para você estar pronta para a exposição, você tem que estar muito curada para lidar com as críticas, porque nem todo mundo vai gostar do que eu estou falando, nem todo mundo vai gostar das ministrações que eu faço, porque o meu chamado é levar a pessoa a parar, a refletir, a olhar para um lugar na vida dela que ela não quer olhar. Quem quer olhar para coisa ruim? Mas para muitas pessoas é necessário esse olhar. Sim. Aí tem gente que pode falar, essa daí só faz os outros chorar, essa daí fica falando de coisas que eu não quero saber. Então, nem muita gente, não é todo mundo que vai gostar do jeito que eu falo e tá tudo bem. Mas se eu ainda carrego resquícios de rejeição, eu não vou estar pronta para isso, entende? Então Deus, e o tempo de crescimento fala dessa preparação
Tipo, continue em movimento, mas ainda não é a hora da exposição. Mas aí essa guerra, porque eu não acreditava em mim, eu não era nada, não era ninguém na minha cabeça. Aí depois, né, a gente sai de um polo e vai pro outro, porque cérebro é assim, para depois você chegar no equilíbrio. Então eu saí daquela que eu não sou nada, não sou ninguém, eu sou burra, aí fui pro polo de tipo, então já tô pronta. Aí eu já comecei a imaginar, eu nos congressos, nos lugares, as pessoas me chamando, a minha agenda cheia, eu não sei o que e tal. Então, vamos quebrar, vamos colaria. Então, era aquele, sabe, olaria e tempo de crescimento, e ele apertando e prensando mesmo assim, né? E aí eu precisei fazer, isso foi até que recente, eu vou dizer pra vocês, o luto das idealizações que eu criei. Porque Deus, ele pode dizer, olha, eu vou te dar uma água, mas ele não fala qual vai ser o copo, como que vai ser a temperatura da água, por exemplo, né? E quando Deus me deu a visão, ele me deu a visão sobre algo, ele não falou e não mostrou o caminho. E aí nós, como seres humanos, na nossa ansiedade, né, já começamos a desenhar. Então eu fiz um desenho e falei, é assim, papai? E obviamente que ele não responde, né? E eu fui vendo na prática que não era como eu imaginei, né? Uma das coisas que eu sempre pensava era, puxa vida, quando alguém relevante tiver o meu livro nas mãos e falar sobre o meu livro, esse livro vai estourar, vai bombar. Não, Deus usou a vida do meu marido para fazer publicidade na internet. Para hoje, nós vendemos mais de 3 mil livros por mês. Sem nós estarmos numa editora. Nós somos independentes, então isso não acontece. Sabemos o preço que nós pagamos para isso, mas você vê que não foi o caminho que eu imaginei e nem o caminho que eu quis trabalhar com uma editora. Quem quer trabalhar com uma editora? Eu sei. Mas então, e aceitar... Você sabe, né, Zé? Eu sei também. Então, e aceitar tudo isso. Aí, nesse jogo entra a comparação, porque naturalmente o cérebro vai comparar. Ai, puxa, aquela mulher que eu admiro, que eu gosto, que eu sou tão abençoada. Ai, mas o marido dela é assim. Mas olha, o caminho dela foi desse jeito. Ai, Deus, mas eu queria que fosse assim comigo também. Então, Deus vai quebrando. Ele está trabalhando, ele está desconstruindo, reconstruindo, construindo da maneira certa. E aí a gente vai aprender a passar por esses processos sem perder a fé. Porque aí você quer para ter dinheiro ou você quer simplesmente pelo meu propósito, pelo que eu quero fazer através da sua vida? Então ele vai testar, vai pôr no fogo, vai quebrar e a gente vai, quando é genuíno, a gente vai passando por esses processos, se permitindo ser quebrada, reconstruída e vamos que vamos. Muitos não chegam no propósito porque fogem do processo. Exatamente. Acham que o processo vai ser muito tranquilo. E, na verdade, o processo com Deus, ele é doído, mas ele é, né, tem um... Não vou falar que ele é gostoso, porque ele é doído, né? Mas ele traz resultados maravilhosos até no caminho, porque a gente vê o sustento do Senhor nesse caminho. E eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do perdão em tudo isso. Porque a gente vê o livro, né? A gente vê a sua história ali na sua biografia nos Saradas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do perdão, principalmente da sua mãe. Ah, legal. Até o Mais Forte que Sua Dor, eu falo que o Saradas para Sarar, que eu escrevi em 2013, e o Mais Forte que Sua Dor, que eu escrevi em 2020, é como que o início e o fim do processo. Você pega um, que é o Saradas, é o início, e o Mais Forte, ele fecha os Saradas. Toda essa história da maternidade, da paternidade, da falta da mãe e tudo mais. E esses dois livros, ele vai necessariamente tocar em feridas e em lugares que você precisa olhar com essa ótica do perdão. O perdão, ele é uma escolha. Ele é uma escolha. Sim. Ou seja, a palavra é clara em dizer diversas vezes, Jesus vai colocar, inclusive, na oração do Pai Nosso como uma balança ali. Se você perdoar, você será perdoado, né? Então, diversas vezes ele vai contar parábolas da importância dessa questão do perdão. O perdão, na verdade, nos liberta. Muitas vezes o outro nem sabe o que te fez, nem foi intencional. Eu gosto de usar a questão do perdão como uma analogia. Eu gosto, nos meus livros eu escrevo muito sobre histórias e analogias que eu acho mais fácil da gente compreender. Imagine que você está numa estrada e que vem um motorista e que dá uma colisão com o seu carro e você sofre um acidente, quebra um braço, ou tem uma fratura, alguma coisa, e você está ali na estrada e chega o corpo de bombeiros ou chega ali a ambulância para te socorrer e você se nega a entrar naquela maca porque você fica culpando aquela pessoa que colidiu com você. Seja esse homem estivesse alcoolizado ou não, seja ele tivesse tido um problema, um mal súbito, alguma coisa, houve essa colisão, houve essa batida, houve, ok? Se você ficar nessa estrada chorando, você vai sangrar até morrer. Se você ficar culpando, mas foi ele que fez isso aqui comigo, você fica mostrando para a pessoa. Só que a equipe de socorro está ali falando, aconteceu, isso não dá para a gente mudar, mas o socorro está aqui. Então o perdão é isso, como essa maca.
sabe? Que se você se permite se colocar nessa maca e liberar o outro dessa dívida. A palavra perdão, na Bíblia, existem 4 tipos de significados hebraicos, mas dentro de uma passagem que vai falar sobre o perdão, significa abrir mão. Né? Então, assim, o perdão é isso, eu abro mão de um direito que eu tinha de ficar chateada. Eu tinha o direito de ficar chateada, poxa, aquela pessoa cometeu injustiça. Gente, na minha história, muitas pessoas cometeram injustiças, muitas coisas foram injustas, muitas coisas foram maldade, não foram coisas que Deus desejou para mim. Então, eu tinha o direito de ficar chateada, de ficar magoada, ressentida, mas eu abri mão desse direito. Eu abri mão do direito de ficar ressentida. Então, eu libero você, eu libero a sua vida, eu te abençoo. Então, eu decido. E quando eu tomo essa decisão, vamos dizer assim, que eu cumpro um princípio espiritual. E porque eu cumpro um princípio espiritual, eu sou recompensada por isso nas minhas emoções. Né? Então, eu libero essa pessoa, essa toxina mesmo, porque quando a gente fica com aquilo, aí, quimicamente falando, os ciclos emocionais viciantes, que é esse último, Esse aqui. ele vai falar muito sobre a neurociência e sobre as questões das conexões neurais, o quanto a gente carrega de toxina dentro de nós, sem fazermos ideia do quanto que isso nos adoece, né? Então a gente libera também essas questões aí, biologicamente falando. E então, assim, o perdão, ele é algo que a gente não consegue fazer sozinho, né? A gente precisa da ajuda de Deus, a gente precisa falar, Senhor, vem aqui comigo, me ajuda. Mas olha que interessante, antes de eu liberar perdão, tá? Eu preciso olhar para minha dor, porque tem muita gente que fica assim, mas eu não consigo liberar perdão, porque ela não olhou para a dor. Primeiro ela precisa olhar para a dor dela e falar, ok, puxa vida, isso foi difícil. Ela primeiro precisa não se vitimizar, tá? Não é oh, coitada de mim, como eu sofri, não. Não se vitimizar, mas olhar e falar assim, como que eu consegui? Sabe, tipo, ela tem compaixão dela mesma, Sim. sabe? Ela se colocar no lugar dela nesse sentido e falar, realmente foi difícil. Ela validar a dor dela, o que a gente chama, validar. Ela precisa validar a dor, tá? Não é ter um troféu, mas é validar. Depois que ela valida essa dor, aí ela vai fazer o quê? Onde que eu vou colocar isso? Onde eu vou colocar essa dor? Onde eu vou colocar o que não me fizeram, o que faltou? E aí nós temos aqui a cruz de Cristo para isso. Uau. Então aí sim eu decido abrir mão do direito que eu tinha, mas primeiro eu olhei. Porque se eu não olho, eu me ignoro. E quando eu me ignoro, aquilo não é trabalhado. Tipo, ninguém olhou. E eu também não olhei. Jogou Entendeu? para baixo do tapete, Exatamente, né? então eu tenho que olhar, porque à medida em que eu olho, eu também permito que Deus olhe, e Ele vai falar assim, realmente, eu lembro que quando eu estava no meu processo terapêutico, à medida em que eu contava para a psicóloga, ela ficava, meu Deus, meu Deus. E eu lembro de uma frase que ela falou, que eu até escrevi no Saradas para Sarar, ela falou, olha, eu acredito que Deus em alguns momentos deve ter virado o rosto para não ver o que aconteceu com você. Eu achei poético e ao mesmo tempo assim, real, porque Deus dá um livre-arbítrio e as pessoas fazem o que querem. Então eu não acredito que ele era conivente com aquelas coisas. E como um pai, né, que tipo, se eu não posso impedir, então eu não consigo ver isso, né? E para mim, pelo menos essa frase me soou com amor, né, de que Deus não desejou aquilo para mim, mas que ele tinha cura, que ele tinha um novo começo para mim e realmente aconteceu, né? Então, eu aconselho você que por mais difícil que você tenha vivido, por mais dores, por mais dificuldade, que você decida tomar essa decisão, que acredito que assim como aceitar Jesus, né, tomar essa decisão de seguir os princípios que ele ensina, porque de nada me adianta falar, tá, eu aceito Jesus, sendo que eu não vou cumprir ou viver os princípios que ele me indica, né, o que ele me instrui. Então, que você também tome essa decisão de abrir mão dessa dor, porque eu tenho certeza que você vai muito além do que você imagina. Amém. Amém. Perdão não é por merecimento. Não, exato. Então, e outra coisa, né? As pessoas confundem isso também. Ah, mas ele não merece. Né? Ele não se arrependeu. Isso. Não veio pedir perdão, isso não é com você. E também uma outra dúvida que as pessoas têm, que é legal a gente falar, muita gente me pergunta isso. Ah, mas se eu perdoar, eu preciso voltar a falar? Depende. Depende da relação, depende se é uma mãe, se é um pai, se foi um abusador. É claro que não, né? Você não precisa voltar a se relacionar. Se é uma amiga manipuladora, uma pessoa narcisista que te domina, que te impõe medo, não. Mas o que precisa ver é realmente o seu sentimento estar livre. Quando está livre, Roberta? Quando você fala da pessoa e aquilo não te dói mais. Eu ia te perguntar isso agora, né? Como a pessoa ter certeza que liberou o perdão. Quando não dói mais, né? Então, hoje eu tenho certeza absoluta que eu liberei perdão para minha mãe em várias etapas, tá? Foram vários perdões, vamos dizer assim, foram várias camadas de perdão. De várias óticas, né? Porque primeiro vem o perdão pela tentativa do aborto, depois pela rejeição, pelo desamparo. Primeiro na minha ótica, entende? Então,
Mas aí pra mim, primeiro eu olho pra minha ótica, eu como criança, eu como adolescente, como foi pra mim? Olha, realmente foi difícil, lembra do validar a dor, né? Aí depois, como que eu faço um movimento de perdão? Eu olho na ótica do outro. O que levou o outro a fazer isso? Quais os recursos que ele não tinha? Então você começa a pensar, ela não podia fazer diferente, ele não podia fazer diferente, né? Então você começa a se colocar no lugar da pessoa. Quando eu comecei a me colocar no lugar da minha mãe, uma adolescente de 16 anos que engravidou de um contexto de violência sexual, sem pai, sem mãe, já tinha sido abusada, que passou tantas dores, tantas coisas, eu entendi. E quando você entende esse é o sucesso da cura, né? Os psicólogos vão dizer que o sucesso de uma terapia é quando você olha para trás e você entende exatamente os motivos que levaram seus pais a fazer aquilo sem dor. Você compreende. Então, eu acho que eu consegui chegar nesse nível. Mas é a chave, né? 5 livros, 10 anos, não foi do dia para a noite. Mas vale a pena. Vale a pena cada dor, vale a pena cada renúncia, vale a pena abrir mão mesmo quando você quer reter. Jogar esses sacos de lixo fora, né? Esses lixos que, aí gosto de usar outra analogia, né? Quando o coletor de lixo, ele passa na sua rua para tirar o lixo, ele tira o lixo que você colocou na calçada, ele não vai lá na porta da sua casa, bate palma, ô fulana, deixa eu entrar no seu banheiro, deixa eu ver se tem lixo, não, ele pega o lixo que você deixou na rua. Então o nosso coração é essa emoção, né? A gente tem muitos lixos emocionais que várias pessoas depositaram sem querer, não porque quiseram. Alguns intencionalmente, tem gente ruim também, né? Mas quando a gente decide jogar esses lixos, tirar esse lixo, colocar pra fora, vai-se embora, né? Roberto, o que me chamou muita atenção na sua história é que você disse que a sua mãe se converteu quando você tinha 5 anos. Isso. Então você conhece, assim, a igreja, né, os princípios desde os seus 5 anos. E você conheceu de uma forma equivocada. Que a gente vê muita religiosidade, muitas coisas que eu olhando pela ótica humana, daria tudo para você ter aversão à igreja, a aversão ao cristianismo pela forma que foi colocado para você, principalmente na sua adolescência. Como você conseguiu, assim, olhar para Cristo e não ficar presa nisso? Porque nós temos muitas pessoas, às vezes, afastadas dos caminhos do Senhor por conta disso. Porque tiveram maus testemunhos dentro da família ou com alguém que se relacionava e hoje não quer saber. Né? Não quer vir à igreja, não quer mais contato com a Bíblia e às vezes vai para o lado totalmente oposto. Sim. Acho que são 2 caminhos. O primeiro, isso eu falava muito nos meus atendimentos, né, como mentor, eu falava, você precisa separar a igreja de Deus. Deus é Deus e a igreja, instituição, prédio físico, pastores, pessoas, é outra coisa, né? Deveria que essas pessoas expressassem o amor de Cristo, sim, mas também são falhos, são humanos e são pessoas que também carregam crenças e costumes. Sim. A gente passa para a nossa geração aquilo que a gente recebeu da geração anterior, né? Então é o que eu digo, a minha mãe, por exemplo, ela acreditava, né, que se reunir todos os dias às 9 horas da manhã para ler a Bíblia, para decorar versículo, isso era o melhor que ela estava fazendo para mim, apresentando o Evangelho. Mas sem perceber, ela trazia de uma forma muito agressiva, como um Deus que está sempre ali. Tô anotando, hein? Ó, pá, né? Então, assim, mas não foi a intenção, ela passou o que ela aprendeu. O que talvez livrou ela da prostituição, da bebida, da droga, do mundo errado que ela vivia, tipo, ela quis impedir que eu, de alguma forma, não fosse para esse mundo, só que ela trouxe dessa maneira muito austera, né? Eu digo que, graças a Deus, nesse caso, que eu tinha um coração muito obediente e temente, mas isso não funciona com todo mundo. Aí é de temperamento, né? Porque aí tem as pessoas que vão para rebeldia, elas não aguentam essa pressão e aí são esse tipo de gente que vai. Eu me permiti ficar no sistema, vamos dizer assim, só que isso estava adoecendo o meu casamento. Porque aí eu conheci o meu marido e ele não vinha desse contexto cristão, embora é um homem que expressa Cristo, que me amou como o meu próprio padrasto, que me violentou sexualmente diversas vezes, vários abusos sexuais intensos, ele era diácono. O que adianta? Então, assim, diácono, todo mundo lá na igreja, terno, gravata, lindo, maravilhoso, e fez o que fez comigo. Era uma capa. Exatamente. Né? E o meu marido, ele não era da igreja quando eu o conheci, mas ele me amou, me respeitou. Estamos juntos há 24 anos e foi o instrumento de cura que Deus usou. Só que no começo eu não tinha sabedoria. Então eu vinha com esse peso religioso sobre ele e ele falava, não, Deus não é assim, porque eu leio a Bíblia. E eu não vejo o Deus da Bíblia dessa maneira. Então começou aquele embate. Então, para mim, eu acredito que esse mérito eu dou a Deus usar o meu marido para me confrontar. Porque, inclusive, o início do meu processo de cura, meninas, foi um baita de um confronto do meu marido. Porque eu, com depressão, querendo me matar, querendo morrer, querendo isso, e só reclamando e falando mal de um e criticando o outro, invejando a outra. Então, eu era aquela religiosa
que ia à igreja, dava o meu dízimo, dava aula na escola bíblica, tudo certo, mas me achando até superior do que aquelas pessoas que não eram cristãs. Então, ai, fulano fala palavrão, ai, a coisa que o crente gosta de fazer, julgar, né? Então eu era essa pessoa. E sempre reclamando da vida, e sempre, sabe, chateada e triste, pra baixo. Aí o meu marido me questionou um dia, ele falou assim, peraí, mas você não vai na igreja? Mas eu não vejo Deus na sua vida. Então, assim, você é uma pessoa ingrata, você é uma pessoa insatisfeita. Aí ele jogou, Deus permitiu ele jogar toda a verdade, assim, sabe? Você falava que você seria feliz quando tivesse isso, você falava que seria feliz quando tivesse aquilo. Olha a sua volta, você já tem o que você falava e você não é feliz. Sabe, então Deus usou a vida dele para confrontar a minha atitude versus igreja. Porque, peraí, você não é a crente da família, então você deveria ser melhor do que eu, tipo... E aí foi o choque, onde eu parei e pensei, peraí, então tá tudo errado, né? E aí onde eu consegui ir fazendo a separação. Peraí, a igreja é legal? É legal, mas você precisa procurar uma igreja saudável. Essa é a questão também. E graças a Deus, nesse período de transição do meu processo de cura, nós fomos para uma igreja saudável. E ali, estar numa igreja saudável, ter um marido que me confrontava e separar Deus da igreja, daquela igreja que eu conheci, daquela religião, foi o início desse processo de desconstrução. Mas eu me lembro, como hoje também a minha dificuldade nesta igreja, quando eu comecei a ir nesta igreja que eu vou hoje, faz 10 anos, e eu ouvi o pastor pregar, eu falava, tá tudo errado. Eu ficava assim, com ódio, porque o religioso ele tem ódio, a Bíblia vai escrever, porque os religiosos tinham ódio de Jesus. E eu comecei a ter uma raiva, meu pastor está errado o que ele está falando, como que o diabo não tem poder? Porque ele colocava Deus acima do diabo. E muitas vezes na igreja a gente vê que as pessoas vão na igreja por causa do diabo. Por quê? Porque ela tem medo do diabo. Medo do diabo. Eu vou pegar a bênção da semana. Vai que, né? Eu vou dar o dízimo do devorador, né? Então, assim, a gente tem que dar o dízimo por amor, Gratidão. por alegria, por gratidão. Olha o quanto ele te deu. Então, assim, quando é por amor, por gratidão, é totalmente diferente. Não é que não é pra fazer, é que só é pra fazer com a motivação certa. A intenção certa. Exatamente. Então, eu lembro que eu orei um dia na igreja, sentindo tudo aquilo dentro de mim, com aquela raiva do pastor dele falando aquela, como que o diabo não fez isso na minha vida? Foi o diabo que fez isso na minha vida. Só que depois eu entendi, o diabo ele sugestiona. Quem faz é o ser humano. Sim. Ou seja, não foi o diabo que abusou de mim. Houve um homem, houve vários homens, houve várias pessoas que fizeram isso. Ou seja, o homem se permitiu ser dominado por esse mal. Então o diabo também é culpado de tudo. Entendeu? Aí eu orei naquela manhã, lembro como hoje, no culto, e falei, Senhor, desconstrói tudo que foi construído errado dentro da religião, da religiosidade da igreja em mim. Filha. Aí... Nossa, aí tá desconstruindo o meu eu. Aí foi uma em cima da outra. A gente aprender a amar o outro. Sem julgar pelo decote, sem julgar pelo tamanho da roupa, sem julgar se tem tatuagem, sem julgar pelo estilo. Amor. E esse amor, esse nível de amor, ainda estou caminhando. Mas eu acredito que, assim, como isso foi um divisor de águas na minha vida, tanto que hoje eu não consigo atender mais, mas assim, durante os períodos de atendimento, quantas mulheres chegaram a mim e confessaram coisas que, assim, elas nunca tiveram coragem de confessar para ninguém. Por quê? Porque não existe o bloqueio do julgamento. Existe, olha, ok, você traiu seu marido, não é o correto a se fazer, mas você está confessando, você está arrependida, você não está fazendo mais, então existe perdão para você. Porque senão as pessoas se fecham nessa culpa desse pecado que vai gerar esse afastamento de Deus e ela nunca mais retorna para Deus, porque ela já se sente suja, impura, não digna. Então, assim, teve arrependimento, teve confissão, Deus está aqui para recomeçar, né? Tem recomeço para essa pessoa, e a igreja às vezes não está preparada para isso, né? Com esse amor, com estender isso para as pessoas. Ou, ok, a gente aceita, mas começa a impor regrinhas de novo, mas não pode ser assim. E a obra é pelo Espírito Santo, né? A palavra diz que ele é que convence do pecado, da justiça, do juízo. Então, mulheres, nada de deixar lá um livro grifado com marca-texto assim para o marido ler, que é bem para ele. Nada de mandar uma mensagem e falar, meu bem, assista essa mensagem. Ora, peça para o Espírito Santo que ele vai enviar alguém da você menos espera para conseguir convencer o seu marido da mudança. Amém. E o Senhor vai colocando pessoas especiais no nosso caminho, na nossa trajetória para dar essa ajuda. Com certeza. Né? Acredito que você deve ter tido várias mulheres, várias pessoas ali no seu caminho que foi te auxiliando nessa jornada que você teve. Sem dúvida. A primeira, eu falo assim que eu acho que o amor de Cristo é o que move realmente a igreja, né? A verdadeira igreja, né? Porque eu por muitos anos entrei e saí de igreja
E isso é até uma falha que hoje a gente não fala como falha, mas fala como onde eu vi uma falha eu vou consertar, né? Porque não adianta, eu falo assim, não adianta você criticar a igreja e falar das falhas que existem sem que você se coloque para tapar aquele buraco, vamos dizer assim, né? Então eu me lembro que eu ia na igreja, entrava e saía e eu chorava muito, porque eu tinha muita dor emocional diante dos louvores, das canções que tocavam, e não vinha uma irmã abraçar, não vinha uma irmã acolher, sabe? Então assim, eu acho que a igreja muitas vezes é deficiente nessa área com esses tipos de pessoas, porque a gente não sabe o que tem por trás da história da pessoa. Às vezes você olha ela tão nova, tão linda, mas você não sabe as dores que existem por trás dela, né? E aí o ponto crucial na minha vida foi quando uma mulher, uma psicóloga que trabalhava como conselheira na igreja voluntariamente, ela veio até mim e ela perguntou de uma situação que eu estava vivendo bem naquele momento e eu não consegui nem falar. A lágrima só desceu, assim, de tanta dor emocional que eu estava vivendo naquele momento. Ela falou, você quer vir terça-feira para nós conversarmos? Foi lindo. E aí ela me deu uma oportunidade que nunca eu tinha tido. Porque a gente às vezes fala para o marido, fala para a irmã, fala para não sei quem, mas essas pessoas às vezes elas não são as pessoas escolhidas por Deus para te compreender, para te acolher, para falar, olha, sua dor me importa, até porque elas estão envolvidas nessa dor também, né? E o meu marido, nesse caso, ele foi usado por Deus para trazer o confronto, mas ele não conseguia trazer esse acolhimento. E ela trouxe esse acolhimento necessário. E ali ela falou, olha, eu estou trabalhando aqui como terapeuta já há algum tempo, de maneira voluntária, você gostaria que eu te ajudasse? E eu, meu Deus, é resposta de oração. Porque, lembra que eu falei que o meu marido me confrontou? 2 semanas antes, o meu marido trouxe aquele confronto, dizendo que eu era ingrata, que eu era insatisfeita, que eu precisava dar um jeito na minha vida. E naquele momento, eu falo que eu fiz a oração mais simples, menor, mas mais entregue assim, na minha vida, como até aquele momento eu nunca tinha feito. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda, porque eu não sei como. Eu fiz essa simples oração, sabe? De que ele me ajudasse, porque às vezes a gente está naquele caos, a gente está naquele... Sabe, como que um quarto escuro que você não sabe nem aonde está o interruptor para chegar até lá e alguém precisa acender para você, né? Tem pessoas que estão nessa situação. E eu estava lá atrás nessa situação. Então essa mulher veio, acendeu as luzes, ela me acolheu e por 4 meses e meio. Se você ver, foi muito pouco tempo pelo tanto de traumas e de história que existia dentro de mim. Mas quando o amor de Cristo vem, ele vai trabalhando ali o que é agora, o que é para o momento, o que essa pessoa foi escolhida para isso. E ela me levou ao perdão. Sim. Ela me levou a isso. Ela me levou, primeiro fala. E eu, falo pouco, vocês estão vendo, né? E eu lembro que terminava a sessão, eu na porta, assim, ainda contando as coisas assim, porque era aquela afobação para querer contar sobre a minha dor. Então ela me ouviu diversas vezes e tal. E ela sempre orava comigo, porque ela estava num contexto não como psicóloga profissional, mas como voluntária ali e conselheira, e nós orávamos, ela orava comigo, nós orávamos juntas. Era semanalmente? Era toda semana. E paralelo a isso, eu fui buscando vídeos no YouTube, eu fui buscando pessoas, e aí Deus usou muito a vida da pastora Helena Tanuri na época, que eu me identifiquei muito com o testemunho dela, e eu comia as ministrações e tudo, assim, sabe, Joyce Meyer, os livros dela, então assim, aí eu fui também, aí existe o quê? Também um movimento. Sim. E aí eu fui nessa sede, nessa busca, então era paralelo, a terapia, eu com Deus, minha vida com Deus. E eu me lembro que essa psicóloga era só o amor, que eu ouvi a pastora Helena Tanuri falando, e ela é dura, ela traz os confrontos. E Deus usou alguém de longe. E a Joyce também, né? Elas são bem... Deus usou alguém de longe, assim, da televisão, para trazer o confronto, que era para eu, porque eu ainda era muito orgulhosa, né? E essa mulher que estava perto, ele usou aconchego, né? Aí eu lembro que um dia eu cheguei, porque Deus, não precisa alguém falar, Deus fala. E eu cheguei na consulta falando assim para ela, Deus falou para mim que eu sou egoísta. Não, imagina, você não é psicóloga, não, imagina. Deus falou para mim, não, se Deus falou, então tá bom. E aí foi assim, eu fui me permitindo ser quebrada. Então olha que Deus lindo. Ele usou alguém para acolher, para esse amor necessário, maternagem, que eu acho que eu precisava, não tinha mãe. Ela fez o papel da maternagem e Deus usou a vida da Helena para fazer a função do papel do pai, talvez, deixa eu te ensinar o caminho, deixa eu corrigir, deixa eu orientar. Então, essas 2 pessoas no início da minha jornada foram cruciais, assim, para realmente eu ir mergulhando nesse processo. E claro, depois ele vai apresentando outras pessoas, mas também tem a hora que ele tira todas as estacas. Aí ele tira todo mundo da sua volta e fala, agora você olha só pra mim. Agora, sabe aquela conversa tete a tete, eu e você? Sabe aquela coisa, fecha a porta, agora é nós.
E aí teve durante muito tempo também esse período de eu caminhar só na dependência de Deus mesmo. Uau. De inclusive assim, você tentar falar com alguém e não conseguir, você tá desesperada, ai, alguém ora por mim, ai, eu tô na luta e tal. E não tem ninguém, você até pensa, nossa, ninguém tá nem aí pra mim. E Deus tá ali. Tipo, agora é eu e você, filha, agora é eu e você. E nesse deserto, eu posso dizer que foi onde eu tive a revelação maior do amor do Pai. Uau. Quando eu tive realmente, assim, ele começou a apresentar o amor usando uma pessoa, mas eu acho que eu entendi e percebi, e agora eu não tenho mais dúvida mesmo, sabe? Tipo, sabe quando chegou o ponto que eu falei, não tenho mais dúvida que Deus me ama? Foi no deserto. No deserto ele revela esse amor. É assim, é meio louco, mas... Amém. Gente, a gente passaria aqui horas e horas e horas conversando. Que delícia. Gostaria que você deixasse um recado para essas mulheres que talvez estejam passando por essa fase de dor, de angústia. Se você pudesse dar um recado, um conselho, qual você daria? Mergulhe em Deus. Eu acho Uau. que tem tantas outras coisas, mas se você não mergulhar, porque quando você mergulha, você para de ouvir o externo. Você, imagina você numa piscina, no fundo do mar, você é outro mundo, né? Quando você vê aqueles programas de National Geographic, alguma coisa assim, né? Que você vê o mar, tanta lindeza que tem lá dentro, que se a gente está na superfície a gente não vê nada. Sim. Então mergulhe em Deus. E busque uma igreja saudável se você está distante de uma igreja, ou nesse mergulhar em Deus, vá pedindo para que Ele te apresente. Na hora certa Ele vai te apresentar. Então essa junção do corpo de Cristo, mas estar primariamente mesmo conhecendo a Deus e colocando Ele sobre todas as coisas. Porque quando a gente coloca Ele sobre todas as coisas, Ele vai entrando em cada cômodo, em cada cantinho, em cada espaço, suprindo, trabalhando, ajustando, limpando. Aí é perfeito, como é uma parceria, né? Obviamente que existe o nosso empenho e o nosso querer. Porque para eu mergulhar em Deus eu preciso separar tempo da minha vida, eu preciso acordar mais cedo, eu preciso estar intencionalmente, é o que eu digo, intencionalmente, com vontade ou sem vontade. Eu estou ali, porque eu sei que preciso estar, lendo a palavra, louvando a Deus, lendo devocionais, começando no começo. Gente, eu tinha 25 anos de crente, sabe? E eu dava aula na escola bíblica para as crianças, e eu comecei como se eu fosse uma nova convertida. Eu comecei a ler a Bíblia como se fosse uma nova convertida, sabe, com a mente assim, vamos dizer assim, não contaminada por nada. Eu falei, Senhor, então me ensina agora. Eu estou entrando aqui na escolinha, entendi como se eu estivesse entrando na escolinha mesmo. Me ensina o A mais B, como que fica, e assim foi. E Ele vai fazendo. Então, mergulhe nele e Ele vai providenciando tudo que for necessário. E não desista. Não desista. Por mais que apertar, o processo e a dor permaneça, porque tem sim uma recompensa. Essa recompensa é como 1 Coríntios 2,9 diz, né? Nem os seus olhos viram, nem o seu ouvido viu, nem a sua mente imaginou aquilo que Deus tem reservado para você. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que lindo. Amém. Gratidão Obrigada pela sua pelo vida. convite, obrigada. Gratidão Prazer. por estar aqui. E as pessoas que querem te conhecer um pouquinho melhor, como que faz? YouTube é só digitar Roberta Sara, tem lá também meu testemunho completo. Toda semana tem conteúdo para abençoar a vida de vocês, sempre na área emocional, comportamental, dentro da Palavra de Deus. Instagram e Facebook é robertasara.escritora. Gente, deixa eu falar, ela tem toda semana, né? Tem um A videozinho. Escola das Emoções Ah, e Jogos Emocionais. Gente, que maravilha! Eu consumo esse conteúdo direto e tem abençoado muito, muito, muito a minha vida. Aconselho vocês. Andresa, obrigada pelo seu dia aqui, pela sua vinda aqui. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém. Comprem os livros, deem, se já tem, comprem de novo, deem de presente, que realmente vocês vão edificar a vida de vocês e a vida de outras pessoas. Amém? Grande beijo, até a próxima. Até.